que é bom a gente falar? Porque muitas vezes a gente só vê quem ganha e não entende a estratégia que foi feita para ganhar. Muito bom isso. Deu errado, você está numa competição. Qual que é o seu emocional? Isso. Você vai criticar todo mundo que te tirou do campo ou vai fazer agora eu quero melhorar? Agora que eu quero acertar. Eu errei autoavaliação. Isso. E essa é uma das coisas dos grandes campeões, se autoavaliar. Eu não preciso ver rede social, eu não preciso que a minha esposa fale, que o meu primo, que o meu irmão, que o meu agente fale que se eu joguei mal, eu tenho a minha autoavaliação. Nunca desperdice uma dor. Dor desperdiçada é o pior desperdício que tem, porque você só sofreu. Só sofreu. Quando você pega essa dor e aprende com ela, nunca mais na tua vida você sofre na mesma intensidade. Nunca mais na tua vida você sofre na mesma intensidade. Sejam bem-vindos a mais um Brunecast. E os Brunecast desse mês estão, assim, afiadíssimos e um pouco diferentes, porque a gente tem trazido aqui muitos jogadores de futebol por causa do nosso novo lançamento, Jogo da Vida, o que o futebol pode te ensinar sobre vida e negócios para jovens, adolescentes, você que está começando o primeiro negócio, você quer entender a vida através das analogias do futebol. O futebol tem regras que são inquebráveis. Se você quebrar essa regra, você não vai ganhar nada. Não pode ser o melhor do mundo, se tiver impedido, o gol não valeu. Então, por que na vida a gente quebra a regra e acha que vai ser campeão do mundo? Então, é um livro que vai te ajudar muito e hoje eu estou recebendo nada mais, nada menos que um pentacampeão brasileiro, uma voz de liderança na seleção, jogou em grandes clubes como o Barcelona e eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo e estar aqui recebendo o Edmilson. Forte aplauso, Edmilson! Edmilson, ele é conhecido, né, por ter sido um grande volante e zagueiro, e a inteligência tática que ele tinha em campo era impressionante, a liderança. Eu quero falar muito sobre liderança hoje, porque uma das coisas que faz o futebol funcionar é ter diferentes tipos de liderança, né? A gente tem a liderança do clube, que é o dono do clube, então ele dá a visão de marketing, do que pode, que não pode e tal. Tem esse líder. Tem o técnico, que é outro tipo de liderança, que já é uma visão estratégica, quem é convocado, quem não é, quem é titular, quem é reserva. Mas tem a liderança de dentro do campo. O capitão ou o jogador que tem um temperamento mais de liderança e começa a dar ordem e organiza o time. Vamos começar a falar de liderança, Edmilson. Primeiro, assim, um privilégio, uma honra te receber aqui. A gente já esteve junto outras vezes, mas te receber aqui para mim é um grande privilégio. Como é que é, na sua cabeça, a importância da liderança, com a sua experiência no futebol, aplicando na vida? Nos negócios, no dia a dia, na família. Família que não tem um líder, rapaz, o negócio desanda muito rápido. Qual é a tua visão de liderança, com a tua experiência de futebol? Você ganhou Copa do Mundo, jogou em grandes clubes. Se for aplicar isso na vida e nos negócios, qual a importância da liderança? Bom, Thiago, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Obrigado, irmão. Você já entrevistou grandes feras aí também. É uma honra estar aqui contigo no lançamento desse Jogo da Vida, que é sensacional. E daqui a pouco a gente vai falar do lançamento do Edmilson. Daqui a pouco eu já anuncio para vocês. Eu acredito, Thiago, a liderança é um ponto fundamental dentro da vida de um ser humano, né? Principalmente quando ele tem muita exposição na vida. Eu falar do Edmilson um pouco propriamente, o Edmilson ele foi forjado a ser um líder. O que é ser forjado a ser um líder? Quando você começa a sua vida, né? Você começa a ver na sua casa, eu falo meu pai, minha mãe, meus irmãos, a necessidade de ter realmente um líder. Estou criticando meu pai, mas o meu pai não foi um grande líder para a gente. Ele foi um grande exemplo. É diferente de você ser líder e ser exemplo. Meu pai foi um líder, um exemplo de persistência, de trabalho duro na roça. Então, eu era jovem já e via em casa que a gente não tinha uma certa liderança porque meu pai não tinha controle sobre a bebida. Né? O pessoal que trabalha na roça sempre tem a pinguinha, a bebida. E eu não via muita referência de liderança em casa. E isso me criou como se fosse uma raiva para poder vencer na vida. Então, quando eu saio para jogar futebol com meus 14 anos, eu saio para vencer.
Eu não saio para testar. Eu não saio para ver se vai dar certo. Eu saio para realmente mudar a trajetória da minha família. Primeiro da minha casa, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e futuramente da minha família. Então, eu fui sendo forjado, mesmo com 14 até os 18 anos, quando eu fiquei no 15 de Jaú, meu primeiro clube, e mesmo 5 anos e meio que eu fiquei no São Paulo. Quando eu saio do São Paulo com 23 anos, vendido para o Lyon por 10 milhões de dólares, eu era um líder nato. No meu último ano no São Paulo, eu era capitão, com 23 anos, do Rogério Ceni. Eu era capitão do Raí, que havia retornado. Uhum. E esse processo de aprendizado de liderança, eu aprendi no São Paulo Futebol Clube. Uhum. Porque nesses 5 anos e meio, eu sempre digo assim, o treinador falava assim, a torcida falava assim, fora Edmilson e fora o presidente que estava na época. Porque eu era um jogador que jogava para o time. Era um jogador que jogava zagueiro, de volante, de meio campo, de meio campo um pouco avançado, de lateral. Eu era o polivalente do time. Uhum. E durante muito tempo no São Paulo, todos os treinadores que chegavam me colocavam para jogar. Mesmo o Edmilson individualmente não aparecia, mas eu aparecia para o time. Uhum. E isso foi me forjando. E aí, quando um treinador chegou e falou assim, pô, eu já recebi um monte de informação de você. Você é líder dentro e fora de campo, você é o primeiro a chegar, o último a sair. Você mora aqui no CT faz 3 anos, na Barra Funda, mesmo sendo profissional e tendo seu dinheiro já. Eu fiquei sabendo que você não troca de carro. Isso aí foi tudo dica do mestre Tele Santana lá atrás. Então, eu fui forjado a ser líder. E quando eu cheguei num time europeu, que é onde eu podia realmente aparecer, eu já estava forjado e preparado para ser líder, dentro e fora de campo. E eu trouxe toda essa experiência para que eu pudesse realmente ser vitorioso na Europa. Uhum. Então, eu chego no Lyon em 2000, o Lyon nunca havia ganhado um título francês. Na apresentação, o cara falou assim, pô, você é campeão convocado para a seleção brasileira. Tá jogando na seleção, teve várias propostas para jogar. Por que você veio para o Lyon? Eu falei, eu vim aqui porque eu quero ganhar título. Mas o time nunca ganhou. Ele falou, a partir de agora a gente vai começar a ganhar. O Lyon pegou uma sequência de 7 anos. Não é porque o Edmilson chegou lá, é porque eu tinha certeza que eu estava preparado para ir para um time e ser campeão dentro e fora de campo. E aí tem várias histórias nesses 4 anos de Lyon. Então eu fui forjado desde a minha infância a ter uma referência de liderança. E ser a liderança e chamar essa responsabilidade. É engraçado que a sua referência de liderança foi o contrário, né? Que as pessoas eles gostam de colocar desculpa. Eu não fiz tal coisa porque meu pai não me ensinou. Mas a gente aprende com o contrário. Isso eu não quero ser. Isso eu não quero ser. Então eu vou fazer diferente. Né? Tem uma história famosa de 2 irmãos gêmeos que são entrevistados. E um era bêbado e tinha muito problema com isso, porque ficava violento, foi preso, e o outro era um exemplo. E aí o repórter pergunta, por que você bebe tanto? E aí o cara responde na entrevista, porque meu pai era um bêbado. Eu via meu pai beber. E aí pro irmão gêmeo ele fala assim, e você, por que você não bebe? Ele falou, porque meu pai era um bêbado. E eu via ele beber. A mesma resposta. É a mesma resposta. Ou seja, um pegou e absorveu a informação, então meu pai é também você, o outro falou assim, isso eu não quero ser. Isso é interessante esse ponto, né? Que às vezes quem está em casa fala assim, poxa, mas da onde eu vim, muito difícil. Usa isso, como você falou, uma raiva para eu vou mudar meu futuro, né? Uma raiva no sentido de obstinação. Agora eu mudo as coisas e tal. Como é que foi ganhar o pentacampeonato em 2002 ao lado do fenômeno Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, do Rivaldo, do Cafu? Rivaldo, meu amigão, o Cafu já esteve aqui com a gente. Eu vi agora o documentário do Ronaldinho Gaúcho, né? Ficou muito bem feito. Aliás, você aparece direto. Você aparece direto. E vi a habilidade que esses caras tinham. E você tem que trabalhar... Como é que era? Me explica, isso aqui é uma curiosidade pessoal. Como é que é o ego, o controle do ego, sabendo que você é o cara que vai dar o passe, que vai tirar a bola, mas quem vai fazer o gol é ele? Como é que é isso? É interessante isso aí, né? Essa é uma visão de time. Porque nem todos vão ser protagonistas. Né? Falando dessa seleção em especial, Thiago, eu vou frisar um cara que foi muito importante para essa conquista, que se chama Luiz Felipe Scolari. O Felipão ele foi extremamente inteligente para gerir esse vestiário. Esses bastidores, os egos.
os privilégios, as dificuldades, muitas vezes as notícias que não eram verdades, que naquela época, 24 anos atrás, não tinha internet, mas tinha jornal. Muitas vezes as calúnias que falavam dele não era. Esse cara, ele teve o poder de persuadir esses 23 convocados, mais o staff todo, porque a gente tem que ter um staff forte, né? Que é aqueles caras que você não vê. É o roupeiro, é o massagista, que tem um poder... Fisioterapeuta. Tem um poder impressionante, Claro. Thiago, de pegar informação, saber se o cara tá com problema ou se o cara saiu. É impressionante, cara. Esses caras aí do bastidores, o roupeiro, o massagista, o fisioterapeuta, até o médico, esses caras têm muito mais informação que possivelmente o técnico tenha. E no livro Jogo da Vida, tem uma parte que eu falo o seguinte, olha, você talvez no jogo da vida não vai ser o mais importante, não vai ser o goleador, não vai ser o protagonista, mas você precisa ser essencial. Essencial. Que é isso que você está falando. O fisioterapeuta, o roupeiro, talvez não fique famoso, não vai fazer gol, mas ele é essencial para o time. Então, o mais importante não é você ser famoso, é você ser essencial na vida. E aí eu acredito que eu vou falar especificamente da minha posição dentro do sistema tático que o Felipão montou para 2002. Primeiro, a gente vinha... O Brasil em si vinha de uma grande derrota que foi a Copa de 98. A gente perdeu 3-0 para a França. E a gente está muito tempo sem ganhar a Copa, mas a gente também não vê que durante 12 anos o Brasil chegou em 3 finais. 3 Copas do Mundo, 94, 98 e 2002. Um vice-campeonato e 2 Copas do Mundo. Nós vivemos o auge durante 12 anos. Se a gente não conseguiu melhorar o ecossistema do futebol, a profissionalização dos profissionais, seja treinador ou até mesmo quem cuida dos bastidores, da parte de gerência, a gente errou. Né? Mas faz parte do passado. Então, falando particularmente do sistema tático do 3-5-2, o Brasil jogava com 3 zagueiros. 2 laterais que eram praticamente atacantes, que eram o Roberto Carlos e o Cafu. E aí você tinha o Gilberto Silva. Meu amigo. Beijo, Gilberto. Gilberto. Vamos trazer o Gilberto aqui. Trazer. Hein? Gilberto, marcar pra você vir aqui. Gilberto Silva. Joga muito. Joga muito, um cara ímpar. Aí nós tínhamos o Gilberto Silva. E o Juninho Paulista era o cara que fazia a cobertura do corredor do Cafu. Por que é bom a gente falar? Porque muitas vezes a gente só vê quem ganha e não entende a estratégia que foi feita para ganhar. Muito bom isso. Né? E muitas vezes, no meio da nossa trajetória e de um campeonato, você tem que fazer algumas mudanças. E às vezes o cara que vai sair vai ficar magoado, triste. E por isso que eu falo que o Felipão foi muito importante. Ele conseguiu, de uma maneira sutil, alegre, dura, quando tinha que ser, e deixar os 23 caras contentes. É quase impossível, cara. Porque todo mundo tem... Porque cada jogador é uma empresa. Era lá atrás e é hoje. Lógico. Cada um tem os seus interesses individuais. Sua marca, seus contratos de publicidade. As metas, os bônus a ser batido, fazer gol. O Ronaldo tinha. O Rivaldo tinha, o Ronaldinho começando também tinha. Mas então nós tínhamos 6 jogadores que tinham acabado de levar um revés muito grande 4 anos antes. Que era o Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Denilson e Dida. Então desses 6, 4 estavam em campo. Que para nós que nunca havíamos jogado uma Copa do Mundo e saber a pressão de jogar, saber a pressão de ter que ganhar, era muito grande. Então, eu, Lúcio e Roque, eram os 3 zagueiros. Eu lembro. Eu era o líbero, que jogava no meio, o Roque jogava pelo lado esquerdo e o Lúcio jogava pelo lado direito. O Lúcio vivendo o melhor momento da carreira, final de Champions League com o Bayer Leverkusen, bem pra caramba. Ele tinha um perfil, o Roque outro e eu totalmente outro. Só que eu, dentro da minha função, eu tinha dupla função dentro de campo. Eu tinha que saber na hora de ser zagueiro e eu tinha que saber na hora de ser volante. Esse entendimento vinha do técnico ou vinha de você mesmo? O técnico... De fazer 2 funções. Então, é isso que é gostoso de falar. O técnico entendeu que só eu tinha capacidade de fazer, por isso que ele mudou esse sistema. É por isso que eu explico, gente. A diferença de um ser humano comum para um atleta é que ele tem técnico, tem visão estratégica, dando orientação. A vida você vai tentando, casa sem orientação, escolhe o primeiro emprego, faculdade, ou abre o primeiro negócio sem orientação. O jogador de futebol, ele é campeão porque tem alguém que tem visão estratégica dizendo, você consegue fazer essas 2 coisas aqui. E aí o time brilha. É excelente. Então, eu falo que a minha experiência dos 5 anos e meio no São Paulo, quando eu saí em 2000, a Copa foi em 2002.
de ter jogado em várias posições e ser um jogador polivalente, me ajudou a ser titular na Copa do Mundo. Porque quando eu olhava para o Lúcio, para o Roque, para o Polga, e eram 4 zagueiros, eu via assim, pô, o Roque não faz essa função. O Lúcio também não tem essa possibilidade. O Polga é o único cara que pode fazer essa dupla função, porque jogava no Grêmio, jogava zagueiro. E eu falei, cara, essa vai ser a minha função. E eu sei que eu fui escolhido para desenhar isso aqui. E a questão de pressão e do lado de tomar decisão rápido, dentro de uma Copa do Mundo, tem que ser muito rápido. Opa. É interpretação de jogo. Opa. Entendeu, Thiago? Na vida também. Você entende? É entender, pô, o negócio não tá andando aqui. Pô, deixa eu frear. Ó, é entender, poxa, tem um jogador livre no meio de campo e eu tô aqui com o Lúcio e com o Roque. Só para um. Tem 3 jogadores para marcar um. Então eu tenho que sair daqui. Mas é coisa de milésimo de segundo de tomar decisão. E falando desse sistema tático e voltando da importância do Filipão dentro dos bastidores, de tudo aquilo que era extracampo, foi fundamental. O extracampo é uns 70% de uma vitória de um time. Uau. Em todas as áreas. O seu planejamento, o que você vai fazer, que time que você montou, quem é protagonista, quem é coadjuvante, quem não vai entrar em campo, mas é importante. Porque a gente tem várias visões de ver o jogo. Nós, na televisão, na poltrona da nossa casa, é uma maneira de ver. O cara da arquibancada é outra maneira. O cara que está no banco é outra maneira. E o cara dentro de campo é totalmente diferente. Não, eu fico vendo, por exemplo, comentário de internet, né? Acaba um jogo qualquer aí 5 mil comentários e o cara, pô, que cara ruim. Aí eu fico pensando, esse cara que comentou que cara ruim e um monte de palavrão tá sentado no sofá dele. Às vezes nem emprego tem e tá criticando um cara que tá na Champions League. Ele tá criticando um cara que tá treinando há 15, 20 anos, 5, 6 horas da manhã, jogando Champions League. Ele tá falando, que ruim, sai daí, não sei o quê. O cara tá no sofá. Então, assim, é melhor não falar nada, irmão. Porque, tipo assim, às vezes você não gostou do jogo do cara no dia, mas vai desonrar 20 anos de história que o cara fez isso aqui, ó, que quase ninguém faz pra estar jogando uma final de Champions, uma final de Copa do Mundo. Ser convocado para a Copa do Mundo, né? E o ser convocado não é apenas uma lista. É realização de sonho para muitos. Opa. E a esperança para os brasileiros, sabe? Sabe, cara, que mexe muito emocionalmente no brasileiro. Muito, cara. E a responsabilidade desses 26 que estão indo agora para a Copa de 26 é uma responsabilidade muito grande. É de ir para a guerra. Não tem margem. Quando você vai para uma Copa do Mundo, não tem margem para distração. Você tem que estar em outra atmosfera, em outra órbita. Não há margem para... não, vou dar uma... Não tem. É cada dia detalhes que podem mudar um resultado, seja positivo ou negativo. O futebol ele gera um ecossistema muito grande. E a importância e a pressão de ganhar na seleção brasileira não existe em nenhum país do mundo. Eu conheço França, conheço Espanha, mas aqui, se você vai para a Copa do Mundo, vai para uma Copa América, tem que ganhar. Não existe imagem para ficar segundo, terceiro, fez uma boa campanha, jogou bonito, como de 82. Não, tem que ganhar. E só entra para um legado de 450 e poucos campeões do mundo, uma minoria. A gente tem quase 8 bilhões de pessoas, existem 458, eu acho, campeões do mundo vivos. E no Brasil, 58. Eu faria de tudo. Quem está participando da primeira, quem está na sua segunda, quem está na sua última, eu faria de tudo. Para entrar nessa história. Para entrar nessa história, Thiago. É sensacional. Não, sem contar que eu estava conversando com o Ederson, goleiro da seleção, essa semana, e falando assim, como você fica imortalizado na mente das pessoas, né? Sei lá, o Garrincha eu não vi jogar, mas eu lembro de jogadas do cara. Olha só, eu não era nem vivo. Como é que eu lembro das coisas? É porque o futebol ele tem uma capacidade de influenciar a mente das pessoas que nenhum outro esporte tem. Eu acho que nenhum outro tipo de negócio do mundo tem. Você vê que eu sou um bom pai, eu sou um exemplo para meus filhos, mas não tem como comparar a minha influência sobre meu filho ou de um Cristiano Ronaldo falar com eles. Eles desmaiam se ver o Cristiano, entendeu? E se o Cristiano falar...
é assim a vida e vão acreditar mais no Vão Cristiano acreditar. do que em mim, porque a influência do futebol, do jogador, é muito grande na criança, no adolescente e no adulto. Tanto que mexe com as paixões aí. Porque tem briga de torcida, porque tem tanto engajamento. Às vezes eu vejo um jogador, Edmilson, eu trabalho com internet, então eu fico muito de olho em engajamento. Rapaz, não tem como explicar o engajamento na internet de um jogador, de um futebol. O cara fez o gol, agora eles estão subindo em tempo real, né? Assim, o Mbappé acabou de fazer o gol, a equipe dele já fez o corte, ele tá no campo ainda, já tá no Instagram dele. Aí quando você vai ver 6, 7 minutos de postagem, já tem 12 milhões de pessoas que assistiram, de visualizações. Fala, cara, o que é isso? Aqui não existe. O cara ainda está em campo e já tem 12 milhões de pessoas batendo palma, assistindo, compartilhando. Então, esse engajamento que o futebol tem é impressionante. Por isso que o futebol tem muito para nos ensinar sobre vida e negócios. Com certeza. Agora, qual foi o momento mais difícil da sua carreira de futebol? Foi começar até ser escolhido para jogar no primeiro time, passar nas peneiras, a dificuldade dos primeiros treinamentos, ou depois que está no auge, administrar tudo que está acontecendo? O que é mais difícil? Eu acho que eu tive três divisões de dificuldades, né, nesses 20 e poucos anos de carreira que eu tive. O início, lá em 93, quando teve o plano Collor, que congelou um pouquinho do dinheiro que o meu pai tinha da safra de laranja. 93, segundo semestre de 93, eu fui 3 vezes para casa para parar de jogar de futebol. Meu pai trabalhava na roça, tinha lá o dinheirinho da safra, da laranja. E aí o plano Collor, na época, congelou esse dinheiro que o meu pai tinha e eu não tinha dinheiro para pegar o bilhete de Taquaritinga para Jaú, que é 1h30. E não tinha o dinheirinho para paçoquinha, para o lanche à noite, quando fazia isso. Fui 3 vezes, aí eu peguei uma conversa do meu pai com o meu irmão, não tem dinheiro para dar pro D, né? Falava D, voltar para Jaú. E aí eu ouvi e falei, se não tiver dinheiro, eu vou parar e vou catar limão. Amanhã já vou catar limão com meus amigos. E aí o meu irmão, não, vamos tirar aqui da onde tem, vamos pedir emprestado pros vizinhos aqui. Uma coisa, só uma observação importante, Edmilson, que todo jogador que passou por aqui, e os que eu entrevistei para escrever o livro, tiveram algum tipo de apoio familiar. Muito importante. Não importa de quem. Às vezes não foi nem o pai, às vezes foi só a mãe, às vezes foi o irmão. Né, e tal. E geralmente nas outras profissões não é bem assim. Não é. Porque os jovens ficam meio perdidos. Eles não têm um direcionamento familiar. Gente, presta atenção nisso. Todos os jogadores que a gente entrevistou são jogadores pentacampeões que passaram por seleção brasileira ou por Champions League na Europa. Falaram, alguém da minha família falou, continua. Alguém da minha família falou, toma do meu. Alguém da minha família me levava na beira do campo. Alguém da minha família sacrificou para eu poder ir para o treino. Então é muito importante, você que é pai, você que é mãe, às vezes você é só tio, vô, incentivar o sonho das crianças e dos adolescentes, porque às vezes o que ele precisa, né, mais do que a oportunidade aberta, é de uma palavra sua. As palavras dão destino. Então, atenção nisso. E mais do que dinheiro também, né? É apoio emocional. Porque eu venho de uma geração que eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai, da roça. Da minha mãe, sim. A cinta, a correção. Né? Do meu irmão, que era um craque de bola. Meu irmão era para ser o craque em casa. Ele tinha muito mais talento que eu, mas eu fui mais persistente, tive mais oportunidade e estava mais preparado. Então, voltando lá, eu tive esse problema. Olha como é que é. Em outubro, novembro, fui 3 vezes para casa para tentar... parar de jogar. Tive o apoio do meu pai e do meu irmão. Por isso que muitas vezes, quando o cara atinge o sucesso, as primeiras pessoas que querem ajudar honrar aqueles que honraram. Dar uma casa para mãe. Você pode entrevistar, você vai entrevistar muito cara aí do futebol e vai falar assim, até a mulher que está começando agora, qual é o seu sonho? Meu sonho é vencer e ajudar a casa, né? Dar uma casa para minha mãe, tirar meu pai da roça, tirar meu pai do trabalho, sabe? Então eu tive essa dificuldade. Foi interessante, né, que em final de 93, maio de 94 eu já estava no São Paulo. A oportunidade estava na minha porta e eu não imaginava. São Paulo foi fazer um amistoso, ia jogar a final da Libertadores contra o Vélez em junho, depois da Copa do Mundo em 94. O São Paulo ficou fazendo uns amistosos pelo interior de São Paulo, foi fazer um amistoso em Jaú. Eu com 17 anos joguei e fui melhor em campo. No mesmo dia o São Paulo me botou dentro do ônibus e me contratou. O meu pai tinha
meu pai, meu finado pai, que Deus o tenha, meu pai não conseguia assinar, porque eu tinha 17 anos, ia fazer 18 só em julho. Ele tremia, Thiago. Eu lembro quando se fosse hoje, eu não tô conseguindo assinar. Falei, claro, pô, tô saindo aqui em Jaú, indo pro São Paulo, que é o maior campeão dos últimos tempos. Aí teve que colocar o polegar. E aí fui. E aí, cara, eu tive uma dificuldade nesse processo de 5 anos e meio no São Paulo, foi um processo duro para mim. Porque eu fui muito criticado. Só os últimos 6 meses mesmo que eu consegui realmente jogar numa posição que o treinador me colocou e aí eu andei. Durante a Copa eu tive também uma dificuldade que eu falo assim, no jogo da Turquia, que foi o primeiro jogo da Copa do Mundo, dos 11 titular, para o segundo jogo, o único que saiu do time foi eu. No jogo contra a China, o Filipão tira o Edmilson e coloca o Polga. Aí o Cafu falou assim, poxa, você sabe por que o Filipão te tirou do time? Eu falei, cara, quando eu jogo eu não pergunto, você acha que quando eu não vou jogar eu vou perguntar? Ele tem uma justificativa. Aí depois de um tempo ele chamou, tô querendo testar o Polga nessa posição também, porque vai ser alguém machuca. Eu sei que você joga nas 2 funções, mas nessa função só... Você entende? Se é o cara que não tem visão de time, já vai criticar, já vai ficar de cara feia. E aí que eu fiz também, Thiago? Eu peguei o vídeo do jogo, porque falei, cara, de alguma forma também eu saí do time. Eu estava conduzindo muita bola na saída de bola. E zagueiro não pode conduzir muito meio campo, porque você perde tem um contra-ataque. E aí peguei e falei, cara, eu errei na saída de bola. Eu acho que por isso que o Filipão me trouxe. Aí ganhamos, aí perdemos de 4-0. Ganhamos de 4-0 da China. Aí eu falei, cara, dificilmente eu vou entrar, time ganhando de 4-0. A gente não imaginava que a Turquia ia ser semifinalista depois. E aí o Filipão muda no jogo da Costa Rica. E aí quando você vê o gol que eu fiz contra a Costa Rica, eu saio tocando desde trás. Eu pego a bola ali, o Cafu toca pro Gilberto, eu recebo a bola, aí eu vi, na hora que eu recebo a bola, eu falo assim, não carrega, sai tocando. Aí eu toco pro Rivaldo, o Rivaldo toca para mim, eu abro pro Júnior, vou para a área, a bola resvala e eu faço um movimento de voleio, eu acho que um 5º gol mais bonito da história de Copa do Mundo. Uau. Aí eu falo, deu errado, você tá numa competição, qual que é o seu emocional? Isso. Você vai criticar todo mundo que te tirou do campo ou vai fazer agora eu quero melhorar, agora que eu quero acertar? Eu errei autoavaliação. Isso. E essa é uma das coisas dos grandes campeões, se autoavaliar. Eu não preciso ver rede social, eu não preciso que a minha esposa fale, que o meu primo, com o meu irmão, com o meu agente fale que se eu joguei mal, eu tenho minha autoavaliação. E reconhecer que foi mal, que o cara deitou em cima de você, que eu deitou assim, fazer, né? Brincou. O Ibrahimovic fez uma jogada uma vez lá em 2001, lá no Ajax, cara. Né? Então, eu teve esse processo, São Paulo, 15 de Jaú, São Paulo, que eu passei uma dificuldade muito grande. Pensei também em ser emprestado, mas saí pela porta da frente, como eu entrei. Na Copa do Mundo, e aí chegou as dificuldades quando eu cheguei no Barcelona. Porque depois de eu ser campeão do mundo com o Brasil, eu permaneci 2 anos mais no Lyon. Eu tive 7 propostas para ir para times. Só que eu queria jogar no Barça. Era meu sonho jogar no Barcelona. Pelo estilo de jogo. O sonho influencia muito a escolha, né? Muito. Muitos jogadores. Mas tinha um propósito de Deus ali também dos 2 anos. Ali. Eu fiquei 2 anos. Hoje eu entendo porque eu fiquei 2 anos mais lá. Mas as pessoas não entendiam. O meu bastidor não entendia. Meu pai, minha mãe, minha gente. Era para cuidar de um casal de amigos que estavam passando a necessidade e se convertendo para Cristo. Depois eu quero que você me conte assim, a influência da fé, não na vida, porque na vida todo mundo sabe, no futebol. Porque na vida todo mundo sabe que sem fé é impossível você conquistar a maioria das coisas. Né? Como é que você vai lidar com a perda de um ente querido sem fé? Como é que você vai lidar com desemprego, com as decepções que a vida oferece sem fé? Na vida é fácil explicar fé, mas no futebol depois eu gostaria que você desse esse toque, porque com certeza Deus ele não se mete no futebol, não, né? Se mete. O futebol é meritocrático, né? Você treinou, tá melhor, ganha. Mas onde a fé pode entrar? Onde você percebe que a fé pode entrar? Eu sei que tem fé no futebol, porque senão os jogadores não estariam fazendo sinal da cruz, faixa 100% de Jesus. A fé entra, mas eu quero saber em que momento você vê que nisso aqui a fé determina. O jogo eu sei que não, mas nisso aqui... Até porque
tem crente dos dois lados, Dois né? lados, dos dois lados. Se Deus fosse torcer futebol, eu falei, vou torcer para quem? Pra quem, né? Qual é a tua visão sobre isso? Para mim, eu falo no âmbito pessoal e posso também comentar a nível de importância dentro do atleta que sonha em ser jogador de bola. Para mim foi fundamental porque em 93, eu me converti. Né? Eu entendi, eu era católico, nós lá em casa íamos para Aparecida do Norte, fazia promessa, eu fiz o crisma, a primeira comunhão, jogava bola com o padre, coroinha da igreja, cara, mas eu faltava algo. Eu sentia que faltava algo, eu tinha uma sede de encontrar algo maior que me confortava e me desse, não visão de prosperidade, de ganhar dinheiro, não, eu precisava de ter paz, para poder realmente ser exemplo lá em casa, que eu não tinha, né? E para mim foi fundamental. Eu acho que a maior importância da fé na vida de um ser humano ou no esporte, primeiro ele ter o domínio próprio, que são os frutos do Espírito. Foi isso, Thiago. Eu acho que isso... Eu era um menino muito nervoso na época, brigava muito, eu não aceitava perder. E o que realmente a fé me trouxe foi domínio próprio, mansidão, né? Ou seja, o que ela influencia no futebol, como na vida, na verdade, é dentro de você. Dentro de mim. É você que melhora Isso. e acaba melhorando em jogo. Melhorando em jogo. Não é que Deus se mete no futebol, Não. é que você se torna uma pessoa melhor. Muito bom. Né? E isso foi para mim fundamental, até para passar essa trajetória de 5 anos e meio no São Paulo. Né? Muitos atletas, eles viam em mim algo especial. Né? Eles viam em mim o meu comportamento diferente. Mesmo passando dificuldades, mesmo sendo vaiado durante jogos. Pô, Ed, você sempre tá do mesmo jeito. Eu falei, cara, porque a minha esperança não é em mim. Não é no homem, não é no técnico, não é na torcida. A minha esperança é em algo muito maior que existe dentro de mim. E esse exemplo foi Fábio Aurélio, Bordon, Dodô, a rapaziada toda da minha geração, Axel, Rogério Pinheiro, essa rapaziada toda viram em mim algo e foram buscar também. Né? Então, antes de você falar que ganhei, botei a faixa, ou botei a cruz, ou botei o 100% de Jesus, você tem que ser o exemplo. Né? Dentro do seu cotidiano de vida, na sua casa, no seu emprego. Até porque quem está chegando agora, por exemplo, num time, vai procurar quem tem mais liderança para modelar, né? Com certeza. Aí o cara, é o que você falou no início. Poxa, o Tele Santana me deu um toque, eu não troquei de carro, eu continuei... Esses exemplos são importantes, porque senão o garoto entra no futebol agora, aí vê o que está na vida bandida, que a gente chama, né? Tá só na noitada, na bebida, aí comprando carrão. Pô, o primeiro salário do cara, o cara já está morando onde não pode. E é muito importante ter exemplos. Assim é na vida. Você chega numa nova empresa, num novo bairro, você tem que procurar quem seja um bom exemplo para você modelar, inclusive se aproximar das pessoas. Companhia podem definir destinos. Companhia podem definir destinos. Aliás, a Bíblia tem um versículo que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem você escolhe andar nessa fase. Agora, eu quero que você me explique um pouco, que aí você vai poder explicar muito bem, não só porque jogou na seleção, Copa do Mundo, mas porque jogou no Barcelona, que é um time que eu sei que exige demais dos jogadores. A maioria dos jogadores do Barcelona que eu conheci, pude conversar, eles falaram assim, cara, é muito difícil lidar. É muita pressão. Não é só o Barça, os grandes times é muita pressão. Como lida com pressão, emocionalmente falando? Você já falou, pô, eu treino, faço gol, fiz o 5º gol mais bonito da Copa do Mundo, mas ainda assim a torcida, se eu cruzar errado, tá me batendo. Você tem que lidar com glória e vai ao mesmo tempo. Também tem a pressão do que atender a necessidade e a expectativa do técnico. Tem a pressão de, se eu não me der bem nesse campeonato, será que eu renovo o meu contrato? Será que meu contrato de imagem com a Nike, com quem for, vai ser... Tem um monte de preocupação. É muita pressão. Como se lida com a pressão? Eu sigo dizendo que a fé, ela te dá não 100% de mansidão, de inteligência, de paz e viver em turbulência. Né? Eu falo Edmilson, tá? Cada um vive um momento de pressão e de vitórias de uma maneira. Né? Eu acredito muito que... e eu era um cara
que me cobrava muito, principalmente ao nível técnico e tático de estratégia de jogo. Então, a pressão para o Edmilson em si, ele sempre foi muito baseado no relacionamento meu com Deus. E isso me fortalecia e me tirava toda a carga que eu poderia ter num erro de um jogo, que ocorreu a vitória do time adversário, ou até mesmo uma tomada de decisão errada que eu fiz, ou uma expulsão que eu tomei e prejudicou o time. Essa paz interna, emocional, espiritual, da alma, do espírito, ela me fez ter um autocontrole de entender os momentos que a gente passava, tanto de vitórias, empates ou derrotas, grandes derrotas. E isso, Thiago, você tem que viver. Você tem que viver isso. Por que você tem que ver? Porque você tem que ser forjado e ter passado. Por isso que eu falo lá, os caras tinham acabado de perder uma Copa do Mundo. Eles já sabiam o que tinham que fazer de certo e de errado. E sabia toda a pressão que eles iam ter se não ganhasse. Então, o Edmilson ele foi forjado no São Paulo porque eu fui muito pressionado a dar um resultado que eu não conseguia dar. E antes de ir para o Lyon, eu perdi um dos maiores conquistas que até hoje eu não entendo porque a gente perdeu. Foi uma final da Copa do Brasil em 2000. Eu era o capitão e ia ser o capitão mais jovem a levantar um título de Copa do Brasil, título que o São Paulo não tinha. E aí perdemos lá de virada de 2-1 pro Cruzeiro e a pressão, cara, em cima de mim. Só que Deus falou comigo assim, o que eu tenho para você é muito maior do que você, não se preocupa com isso. Aí eu tava vendido pro Arsenal, não deu certo, aí apareceu o Lyon e eu fui pro Lyon. Porque, sabe, então eu soube e sei sobreviver porque eu tô calejado, eu tô forjado em pressões que me fizeram vencer e aprender a lidar com ela. E eu trago isso muito para a minha vida do dia a dia. A pressão de sentar com a minha filha e falar para ela que ela tem que se alimentar melhor. Porque ela tem diabetes, exemplo. Que ela tem algum problema sério de saúde. Eu tenho que ter essa pressão e não é fácil. Não. De sentar e falar, rapaz, calma aqui, vem cá. E aí, isso eu consigo tirar de onde eu passei. Você acabou de falar uma coisa assim que eu acho muito importante para a vida e para os negócios, e nesse livro Jogo da Vida eu abordo isso, que é passado treina futuro. Você por 2 ou 3 vezes falou, não, foi muito bom ter passado pelo que eu passei no São Paulo, porque quando você chega em times maiores, em pressões ainda maiores, você sabe mais ou menos como lidar pelo que já passou. Eu tenho uma frase que eu gostaria que você anotasse. Nunca desperdice uma dor. Nunca. Dor desperdiçada é o pior desperdício que tem, porque você só sofreu. Só sofreu. Quando você pega essa dor e aprende com ela, nunca mais na tua vida você sofre na mesma intensidade. Nunca mais na tua vida você sofre na mesma intensidade. Agora você sabe como lidar, você sabe a quem recorrer, você sabe... se você vai entrar no negócio ou não. Você não perde mais noite de sono. Para prestar atenção nas coisas que tirava... Quando eu paro para lembrar, as coisas que tiravam o meu sono há 15 anos atrás, hoje não fazem nem cosquinha. Nem cosquinha. Tirava 2, 3 noites de sono. Mas não é que o problema mudou. Continua o problema. É que eu lido diferente. É que tem gente que não quer perder para ganhar. As derrotas servem para a gente o quê? Aprender. Ninguém quer perder. Mas tem hora no jogo... É que vai aprender a ganhar sem perder. No jogo da vida a gente perde e ganha. Seja nos negócios, seja dentro ou fora de campo. É isso aí. E a dor de perder te fortalece para ganhar. Eu chego no Barcelona, Thiago, em 2004, com 28 anos, eu estava voando. Foi uma expressão de voar, claro, fisicamente, tá vindo bem. tecnicamente. Mas, cara, até o Paco Cerulo, que é um grande preparador, falou, cara, eu nunca vi um jogador tão completo. Tipo assim, lá nos scouts, lá, 80 em tudo, 70 em tudo. Físico, tático, interpretação de jogo, virada de jogo, passe curto, passe não erra passe. 5 jogos, rompi o cruzado. Cheguei no Barcelona, sonho. Depois de ficar 2 anos no Lyon, chego lá, Ronaldinho, timaço, primeiro ano, 5 jogos cruzados. 9 meses parado. Eita. Aí, pressão. Putz, 9 meses parado. Será que vou voltar bem?
Primeira coisa, quando o cara machuca, você que tá aí assistir um jogo de futebol, e aí o cara... Tem o cara que faz sofre a falta lá e fica lá dando um migué, né? Aí o cara, quando ele faz a levantadãozinha de mão, e o cara, quando ele machuca, eu já perguntei para vários jogadores, quando acontece alguma coisa grave, a primeira coisa que vem na sua cabeça, ele fala assim, quanto tempo eu vou ficar parado, será que eu vou estar bom? Ele depende disso. Depende disso. O corpo dele é a vida dele. E eu fui entender, sabe quando, Thiago? Quando eu voltei, porque aquele ano que eu machuquei, o Barça não foi bem na Champions League. Na temporada 2005, 2006, quando eu voltei e fiz a recuperação no ano inteiro, fera, eu joguei 36 jogos da Liga, dos 38, e joguei 10 jogos dos 12 da Champions League. Campeão francês, campeão espanhol e campeão da Liga dos Campeões. Então a dor de não ter feito aquilo que eu queria me deu um resultado lá na frente, e essa frase aí que você falou. Nunca desperdice uma dor, né? Nunca desperdice uma dor. Passado te treina pro futuro. Cara, tem o deserto que muitas vezes a gente passa, você precisa passar para ser forjado, porque o Rally Paris-Dakar, ele começa em Paris e termina em Dakar. Alguns ficam no meio do deserto, não termina. Mas tem uns que, mesmo com um carro ruim, ele vai ter dificuldade no meio do deserto, vai quebrar o carro, vai pegar duna, o copiloto machucou, tal, mas o final dele é Dakar. Uma diferença do ser humano comum para um jogador de futebol, um atleta, é perseverança, que aliás é uma questão até para quem acredita no Evangelho. Você nunca vai ver o Evangelho sem perseverança, que é só aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é uma obrigação cristã. Mas você para pensar na grande diferença de um jogador para um ser humano comum, também está na perseverança e na capacidade de transformar injustiça, banco de reserva, dor, troca de time, rejeição, em força para voltar ainda melhor. O jogador de futebol, ele tem essa capacidade de falar, estão desfazendo de mim? Me botou no banco? Em vez de ele falar assim, vou desistir, ele fala, agora que eu vou fazer melhor. Tu pega o caso do Endrick, por exemplo, Sim. Né, que em nome de Jesus vai voar nessa Copa agora, não estava rendendo no Real Madrid, imagino que devia estar muito triste. Machucou, né? Machucou e tal. Ele podia ter falado, será que eu vou parar? E a torcida criticando, será que eu vou me acomodar aqui? Exatamente. Contrato longo, bom dinheiro. Exatamente. Aí ele vai para o Lyon, que se você parar para pensar com a mente do torcedor, puxa, regrediu. Né? Saiu do Real Madrid, regrediu. Chegou no Lyon, irmão, tá arrebentando, convocado para a seleção. Mas é isso. Enquanto você acha que está regredindo ou sendo rebaixado, você pode estar criando força para o próximo nível. Isso é uma coisa que Deus te dá, mas também depende da tua mentalidade. Por isso, se você tiver mentalidade de jogo da vida, de como o futebol tem, dificilmente a dificuldade vai te derrubar. Na verdade, ela vai te forjar para vir mais forte agora. Né? O Werley tem uma pergunta. Vamos lá, Werley. Edmilson, fala pra gente a mentalidade de um jogador nas viradas, porque pode ser que seu time tá ganhando por 1-0 e de repente em 5 minutos toma um empate, toma uma virada. Como que fica a mentalidade do jogador naquele momento? E para quando é a favor seu? Porque vocês tomam um gol, aí precisa fazer um gol e ainda outro para virar. Qual que é a mentalidade nesses momentos de virada? Eu acho que primeiro confiar no seu time, olhar para o adversário e entender que o adversário ou ele é superior a você, ou ele é igual, ou ele é pior, e a gente está errando taticamente, estrategicamente. Vou colocar um exemplo aqui. Nós, na Copa do Mundo de 2002, nós saímos perdendo de 1-0. Para mim, não foi um erro do Lúcio, né? Aí vai aquilo, o cara poderia ser crucificado se a gente perdesse para a Inglaterra naquele lance que foi muito rápido. Na hora que ele girou, a bola já estava em cima, ele não quis controlar. A bola bateu nele e sobrou pro Oi, 1-0. Aí eu devolvo aí para você e falo assim, imagine se a gente termina o primeiro tempo perdendo de 1-0. Porque aí a gente conseguiu empatar no finalzinho com o Rivaldo. E aí tem duas maneiras. Qual que seria a nossa interpretação como time, voltando para o primeiro tempo, perdendo de 1-0 para um time que era bom,
mas nós sentíamos que nós éramos superior dentro de campo, eu sentia isso. E qual que seria a nossa possibilidade de voltar? Perdendo de 1-0 ou empatado de 1-1? O que aconteceu? Quando há o lance de 1-0, eu não precisei ir lá falar pro Lúcio, força, porque eu sabia que o caráter dele já era de mental do caramba. Ninguém foi lá falar com o Lúcio. Bora lá. Não precisava, por quê? Porque nós já nos conhecia só no olhar. Eu olhei para ele assim e falei assim, ele falou, pode deixar que eu vou resolver isso aqui. Voltamos pro intervalo com 1-1. O Felipão dá uma entrevista, acho que pro Denilson, que o Felipão ia descer no intervalo para esculachar o time. No bastidor do túnel do vestiário, o Luizão, o Vampeta e o Denilson falam assim, Felipão, calma aí que os caras empataram o jogo. Olha os milésimos de segundo de tomar que muda tudo. Muda tudo. Eu quero que você fale sobre isso. Os bastidores de um vestiário. Eu conto. O que acontece num vestiário que consegue mudar o segundo tempo? Conta pra gente, o novo livro do Edmilson. Então, Thiago, você chega no intervalo e você tá perdendo de 1-0 ou você chega com 1-1? Felipão nem foi falar com o Lúcio. O Lúcio já sabia que ele tinha que fazer. Aí o Ronaldinho faz o gol, 2-1, logo 5 minutos depois, expulso. Nós jogamos quase 40 minutos, uma quartas de finais com o time da Inglaterra, ganhando de 2-1 e os caras não tiveram uma chance de gol. Sabe quem foi o monstro deste jogo? O Lúcio. Lúcio. Na hora que eu olhei para ele, tô arrepiado, bicho. Na hora que eu olhei, eu falei assim, nós não vamos tomar gol aqui de jeito nenhum, eu vou dar a minha vida. Você entende o chip do cara? Em semifinal, 2 bilhões de pessoas vendo o jogo. Em cima disso aí, qual o conselho que você dá para a seleção que foi convocada a 2026? Cara, o emocional é importantíssimo, o extracampo é importantíssimo. Não há margem de perder a bola e voltar trotando. Não há margem de eu vou fazer gol e vou me aparecer. Não há margem de como se diz no futebol, picuinha, disse-me-disse. Não há margem para nenhum tipo de desconforto de um tem um privilégio, o outro não tem. É guerra. Né? É um termo forte. Mas a vida é uma guerra. A vida é uma guerra. A vida é um jogo, então... O apóstolo Paulo fala em Efésios que a gente tem que se revestir da armadura espiritual. Ele deixa claro que a vida é uma guerra. Capacete da salvação, couraça da fé, cinto... Ou seja, a vida é uma guerra. Você casou para ser feliz, mas vai atravessar muita guerra. Você abriu uma empresa para ganhar dinheiro, empregar pessoas, parabéns, cara. Mas vai ser uma guerra. Ah, quero ter filhos, eu quero uma família linda. Vai ser uma guerra criar filho. Então, assim, não pensa que a vida é Alice no País das Maravilhas. Um piquenique, né? Assim como no futebol, a vida é uma guerra, você tem que saber. E a Copa é uma guerra, Thiago. Por isso que eu frisei lá a importância do Scolari, de blindar algumas coisas que possivelmente a gente ia perder o foco. Né? Então, Hendrick, a molecada que estão indo pela primeira vez, a rapaziada que já teve a experiência de perder em 2022, 2018, caso do Casemiro, esses líderes que já passaram por derrotas. O Ederson foi para 3. O Ederson a terceira também, Copa dele, o Alisson. O Alisson também. Esses caras, eles vão ter um papel fundamental para blindar essa futura geração da seleção brasileira. Então, essa mentalidade, cara, claro, tem hora de dar uma relaxada, no tempo de folga, tal, tá com a família, mas, cara, não há margem para dispersão. Porque os adversários hoje são muito grandes. E uma coisa importante que eu queria frisar aqui, Thiago, uma coisa importante do atleta de futebol dentro do jogo da vida, dentro dos bastidores do futebol. Olha a capacidade do cara. Imagine que você é lateral direito, eu também seja. Durante a semana a gente é o quê? Concorrente. Você tem que lutar para ser o titular e o reserva. Foi o que o Cafu falou pra gente. O Cafu passou aqui, ele falou isso. Ele falou, durante a semana, tu tem que engolir o cara. Aí saiu a escalação, tu tem que apoiar. Mas entenda no lado emocional. Lógico. Que no final de semana você tem que ser companheiro, porque senão o time não ganha. É lógico. Eu não posso estar no banco de reserva lá torcendo pro Rogério, pro Thiago, pro João
e mal, porque o time perde, lógico, não ganha dinheiro, não renova o contrato. E uma coisa interessante dessa época de Copa do Mundo, eu estava pensando até sobre o Neymar, né? Que você vê a comoção que foi no Brasil. Eu não esperava. Também não esperava tanto. Que o cara. A gente assistiu a convocação com a família. Engraçado que eu não lembro das últimas Copas isso ter acontecido, tá? Eu não sei por. A gente reuniu a família toda, fez pipoca para assistir a convocação. Aí deu aquela 1 hora de enrolada. Eu falei, meu Deus, começa aí. Rapaz, quando anunciou o Neymar, a gritaria no condomínio, a gritaria geral. Tanto que o Ancelotti tem que falar assim: posso continuar? Pode continuar. É. Então você vê que mexeu com as emoções do brasileiro. Mexeu. Aí eu fico pensando no caso do Neymar, mas dos 23 convocados. 26. 26, perdão. São 2 meses de foco total para uma vida inteira de glória. Olha só, 1 mês de preparação agora para a Copa, 1 mês de Copa. Se o cara ficar 100%, 1000% ultra obcecado, focado e ganhar a Copa, é a vida toda de glória. Ninguém nunca mais vai esquecer. Ninguém mais. Gerações, vamos falar. Por isso que eu falo, né? Os jogadores que eu tenho contato, eu escrevo e falo assim, cara, são só 2 meses de obsessão para ganhar esse negócio, para uma vida toda de recompensa. E deixar um país todo feliz. Você vai alegrar 210, 220 milhões de brasileiros, mas alegrar mesmo. Porque é poucas coisas. Alegra o brasileiro como futebol, irmão. Poucas coisas. É impressionante. É impressionante a paixão. E outra coisa, entra pra história para sempre. Você imagina que hoje, você já parou de jogar há quanto tempo? 15 anos. 15 anos, irmão. Você está trabalhando, ganhando dinheiro, empresariando, está em podcast, está em não sei o quê. Já tem 15 anos que você parou. Parei. Qual é o aposentado de 15 anos que ainda fica no auge? Não. Só quem fez história. Quem fez história nunca vai parar de trabalhar. Nunca. Contrato de publicidade. O cara parou há 30 anos. Contrato de publicidade é alto, os convites são altos, tudo. Então, às vezes, na vida também é assim. Vale a pena você botar um ultra foco durante um período da sua vida para construir algo valioso. Eu sempre falo que não existe equilíbrio. Para eu construir o Instituto DESC, que é o nosso Instituto de Educação, irmão, eu não fui o melhor pai do ano. Eu fui um bom pai, mas não fui o melhor pai do ano. Não pude buscar e pegar na escola todo dia. Né? Muitas vezes eu estava de madrugada viajando, não podia botar meu filho para dormir. Eu amo fazer isso. Mas eu tive que abrir mão de muitas coisas porque não tem equilíbrio. Mas foi só um tempo. Não é a vida toda. É isso aí. Você fica obcecado um tempo, construiu, ganhou. Agora é administrar essa vitória. Entendeu? Perfeito. O Wesley tem pergunta. Vai, Wesley. Tenho. Edmilson, fala pra gente como que você se sente. Eu tava vendo uns dados da CBF, menos de 1% dos garotos que querem ser jogadores conseguem. E muito menos que isso são os que atingem os grandes clubes, muitos menos são os que vão para a seleção e muito menos os que ganham uma Copa do Mundo. Como que você se sente tendo realizado tudo isso? Você sente que você é escolhido, você trabalhou para isso? Como que é na sua mente? O improvável que deu certo. Porque a possibilidade de um garoto que era para ser catador de laranja, de uma família pobre do interior, dar certo e acontecer isso aí... Primeiro é um improvável que dá certo e um presente de Deus. Eu sempre digo que Deus me escolheu para poder realmente viver a missão que eu tenho na vida, que eu entendo que a minha profissão de atleta profissional de futebol foi uma missão que me deu para poder realmente ajudar pessoas. Eu falo isso porque hoje a gente tem um projeto social que é a Fundação Edmilson há 20 anos, esse ano completa 20 anos. A gente atende mais de 1000 crianças por dia na fundação, né? Bom. E só aconteceu porque o Edmilson foi campeão do mundo. Sabe onde surgiu a ideia de eu poder criar um projeto social lá no Campinho de Terra, em Taquaritinga, na Vila São Sebastião, no bairro onde eu morava? Quando eu cheguei da Copa do Mundo e fui recebido pela cidade em caminhão do Corpo de Bombeiro. Botei minha família e todos meus amigos de infância que legal. E fomos dar uma passeada. Aí a hora que a gente passa em frente... O terreno onde a gente jogava pipa, jogava bolinha de gude, brincava lá a semana inteira. E a gente criou a ideia, eu com Paulinho Falador, Marcinho, a rapaziada, falou, Ed, que tal a gente começar um projeto social aqui? Falou, cara, que legal. E aí surgiu, e eu acho que, cara, dentro de milhões e milhões de meninos que sonham em ser jogador de bola, Deus foi muito bom comigo, cara. Eu entendi o que ele tinha na minha vida, nessa missão de 20 anos aí. E até hoje entendo por que eu fui escolhido para estar nessa profissão chamada futebol. Isso que você acabou de falar, tem uma página aqui do livro,
que fala que futebol, assim como na vida e nos negócios, é feito de preparo e destino. Muitos jogadores que eu entrevistei falam isso que você falou, cara, Deus me escolheu. O que é isso? Destino. Né? Eu entrevistei jogadores aqui ou nos bastidores para escrever o livro que falaram o seguinte, ó, na peneira o cara não foi nem para me ver, foi para ver o outro e acabou me escolhendo. Destino, Deus quis. Que o escolhido no papel era aquele ali, não foi eu que não estava na lista. Então assim, isso é destino. Mas sem preparo, o destino aparece e você não consegue executar. É o que a Bíblia diz. A fé sem obras é morta. Você tem fé, beleza. Mas quando é para entrar, você não tem obras para executar aquilo. Então, o que é preparo e destino? Você faz totalmente a sua parte, que é ser o melhor no que faz. A Bíblia diz em Provérbios, vês um homem perito, especialista no que faz, vai ser colocado entre os reis. E o que é destino? É a parte de Deus. Não dá para controlar se a pessoa vai te convocar ou não. Se a porta vai abrir aqui ou ali. Sim. Você não tem controle nenhum dessas coisas. Se você vai estar vivo amanhã, você não tem controle. Então, o destino está na mão de Deus, por isso que a gente confia nele, mas o preparo está na nossa mão. E como no futebol, preparo e destino é o que faz o campeão, na vida e nos negócios também é assim. Coloca a parte do destino na mão dele, confia nele, e o mais ele fará. Mas a tua parte, meu irmão, não deixa de fazer, não. Porque Deus não se mete no que é possível. Ele só resolve o impossível. Uau. O Hélio tá cheio de pergunta hoje. Vai lá, Hélio. Edmilson, qual que é o seu extracampo? E qual que é a importância das coisas que estão fora do campo? É estudar adversário, estatística, se preparar, dormir bem. E o que o Edmilson fez, que você sabe que outros jogadores não fizeram, por isso você foi o campeão da Copa, jogou onde jogou. Qual que foi o seu diferencial? Cara, eu trabalhei muito. Aquilo que o Thiago falou aí por último aí, Deus ele faz a parte dele, mas eu trabalhei muito, cara. Eu repeti muito, eu aprimorei muito meu passe curto, passe médio, passe longo, porque eu aprendi com o seu Tele que o jogador tem que, antes de saber correr, se posicionar, ele tem que saber controlar e passar bem a bola, que é um dos principais fundamentos do futebol. E muitas vezes a pessoa quer correr, mas não sabe nem controlar a bola e passar, né? E uma das coisas que eu aprendi bastante principalmente no Barcelona, não precisa correr tanto para poder realmente jogar bem, né? Muitas pessoas acham que só força, só corrida. Então eu trabalhei muito, boa parte daquilo que eu consegui lá foi repetição, dedicação. Eu sabia que no início de carreira tinha gente muito mais talentosa que eu. E eu tinha que me aprimorar muito nos fundamentos tático, técnico. E eu era muito observador. Eu observava muito o posicionamento. E até hoje, isso, quando eu vou ver um jogo, eu não vejo onde está a bola. Eu vejo onde pode acontecer um gol do adversário. Posicionamento de zagueiro, né? O lateral tá... Às vezes o cara tá livre aqui, o cara tá vendo a bola e o cara pode receber e fazer um contra-ataque. Então, acho que 3 coisas que foram fundamentais. Primeiro, tive que trabalhar demais, renunciar muita coisa da minha juventude, da minha adolescência. Eu foquei muito tempo no meu trabalho, depois eu fui pensar na organização de família, de comprar um apartamento, né? Foquei muito de ter tirado meu pai da roça, né? Dar uma vida melhor para eles, comprei uma casa para eles. Segunda coisa, cara, eu observava muito, estrategicamente. Eu era um cara que arrumava a cozinha. O que é a cozinha? A defesa ali. Né? Então, quando todo mundo estava lá fazendo gol, eu estava organizando aqui. Se a gente perder, e muito importante, a comunicação em time. Se o cara não for comunicativo, não consegue. E a terceira coisa, escolhido. Cara, eu acho que lá em casa tinha o cara mais talentoso. E aí vem no destino e você fala no seu livro lá. Às vezes na sua casa tem gente mais talentosa, mas Deus se escolheu um improvável. Davi, pô. Davi. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, ele olha para Eliabe, o mais velho, forte, guerreiro, fala, é ele. É esse. Cara preparadíssimo. Aí Deus fala, não. Não, é sério. Eu não escolho pelo que o homem vê, eu vejo o coração. É aquele pequenininho ali, é o pastorzinho de ovelhas, e virou o grande rei Davi, que virou um grande guerreiro. Ou seja, na verdade, Deus vê a gente por dentro e sabe o que a gente vai se tornar. Até isso, tem uma frase nesse livro aqui,
que eu explico o seguinte. Visibilidade sem valor é vaidade. Ou seja, você só quer ser visto, mas não tem valor para oferecer, isso é vaidade. Mas valor sem visibilidade, ou seja, você tem valor, mas ninguém te vê, é irrelevância. Então tem que casar os dois. Você tem que ser visto, visibilidade é importante sim, mas tem que ter valor junto. Também. Porque se você tiver visibilidade, vou repetir, sem valor, é vaidade. E se você tiver valor, mas não tiver visibilidade, é irrelevância. Ninguém vai saber que você existe, que o seu negócio existe, que o seu produto, o que você oferece, o seu livro, a sua palestra, pode ajudar pessoas. Juntar visibilidade com valor é o que muda. Dá match. É o que dá match. E aí você vê que muitos jogadores ganharam visibilidade, mas infelizmente não tinham valor, principalmente na vida pessoal, para oferecer e terminaram mal ou não foram boas influências. Outros fizeram história. Esse livro foi prefaciado pelo nosso amigo Kaká. O Kaká é um cara que conseguiu provar, você e tantos outros, né, de que visibilidade com valor eterniza o cidadão. Visibilidade com valor eterniza o cidadão. Então, é o exemplo que eu dei, né? De quando você ganha uma Copa do Mundo, vai ter emprego para sempre. O Kaká tá fazendo campanha até hoje de tudo. As marcas... E só as top, né? É, só as top. As marcas chamam ele não para e tal. Já esteve aqui com a gente no Brunecast, grande amigo, beijo, Kaká. Então, assim, se esforça para que você seja visto, seja vista, claro. Com valor para oferecer. Né? Com um caráter aprovado, ensinando algo para as pessoas. E uma coisa assim, uma curiosidade que eu tenho, porque eu passo por isso, claro, num nível muito menor do que vocês passaram, que é lidar com um dia muito ruim e lidar com uma vitória muito grande e ter o mesmo emocional, a mesma fé e o mesmo comportamento. Vou te contar um exemplo só para você entender e adaptar para o futebol, para a tua vida aí. Tem dia, cara, que eu perco um grande negócio, no mesmo dia recebo uma notícia terrível, no mesmo dia tem um problema com um colaborador, com um funcionário. Sério? Aí, meu Deus, vou para casa com a cabeça cheia. Mas eu tenho que chegar em casa sabendo que eu sou marido da Janine, pai de 4 filhos, eu tenho que chegar com bom humor, beijar minha esposa, brincar com meus filhos e não deixar que esse problema atrapalhe quem eu sou. Mas o contrário também. Eu dou palestra para 6, 7 mil pessoas, todo mundo gritando teu nome, assino 1000 livros, 1500 livros, chego em casa, não posso estar contando vantagem. Você chega em casa, beijar minha esposa, brincar com meus filhos, voltar à vida normal, ser quem eu sou. Ou seja, qual é a dificuldade de você manter fé, emoções e comportamento iguais, padronizados, tanto no dia ruim quanto no dia bom? Porque você já passou o dia da vergonha de perder um grande jogo, mas o dia de levantar uma taça da Copa do Mundo. Como é que é esse lance de fé e comportamento emocional ser meio padronizado para você levar uma vida mais... não vou usar a palavra equilibrada, mas mais reta, assim. Eu acho que a palavra equilibrada junto com reta é importante, até porque tanto nas vitórias quanto nas derrotas, tanto nos dias bons quanto nos dias maus, a gente tem que ter eu entro no equilíbrio de poder entender por que aquele dia mal aconteceu e por que aquela vitória aconteceu. Porque muitas vezes as grandes vitórias encobrem erros. Às vezes você consegue uma grande vitória, mas tem um monte de erros. Às vezes você não ganhou, mas o negócio está certo. Boa. Muito bom isso. O orçamento está em dia, não estamos devendo para ninguém. Eu acho que assim, eu já participei de times que ganhamos, só que o time estava endividado. Estava com salário atrasado. Fizemos boas campanhas, encobriu o quê? Uma má gestão. Então, eu levo muito assim, tudo aquilo que eu ganho tem que ter um equilíbrio. Porque também eu não posso me exaltar, eu também não posso querer sair gastando, extrapolando. Você celebra a vitória, mas sem extrapolar. Sem extrapolar. Mas... Celebrar é importante. Claro, importante. Mas dentro igual quando faz o gol. Exatamente. Faz o gol, você tem que... Cara, o maior auge do futebol é o gol. Não, é o que eu estou te falando. Por exemplo, eu venho de uma vitória como uma palestra ultralotada em Recife, 1000 livros assinados. Eu ligo para minha esposa e falo, vamos sair para jantar hoje? Isso. É proporcional, pô. Um jantarzinho. Eu não chego em casa orgulhoso,
quero que todo mundo me sirva porque eu Não. assinei meu livro. Não, é celebração de acordo com aquela vitória, né? E tem gente e muitas vezes, só te cortando, Thiago, e muitas vezes as vitórias, ela encobre erros e te coloca numa zona de conforto que vai trazer prejuízos lá na frente. Né? Então, exemplo, eu fiz várias sequências de jogos bons e estava super confiante na minha posição, porque eu sabia que o treinador precisava da minha importância tática, só que eu não podia ficar ali acomodado. Né? Porque senão você entra numa coisa assim automática, que nem você faz uma palestra para 15, 10, 20, não pode ser automático. Entendeu? Ganhar um jogo, uma semifinal, fazer um jogo de seleção, ouvir o hino nacional, não tem que ser automático. Tem que emocionar. Tem que ter o friozinho na barriga, a mão um pouquinho gelada. O dia que Concordo. nós, como pai, como filho, como líder de casa, perder essa sensação, e eu falo porque muitas vezes quando eu falo com as minhas filhas maiores, eu tenho dificuldade de dar o primeiro bloqueio, de dar a primeira arrancada, mas depois que eu dou, eu fico meio tenso. Falo, será que eu vou falar alguma coisa que vai... E é mulher, né? É muito diferente. Né? Eu tenho 2 meninos e 2 meninas. Você entendeu? É diferente. É diferente você, né? Você é pai de menino e de menina. É diferente você falar com a menina, é diferente falar com o menino. Totalmente. Então, é a mesma coisa no nosso... Cara, você é líder de uma equipaça aqui dentro do Instituto. Você sabe a maneira de falar com um colaborador e você sabe a maneira de falar com outro. E você é o líder. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio assim da nossa vida, nas derrotas e vitórias, ele é importante para que a gente possa não encobrir erros, vitórias que encobrem erros, e também não se acomodar achando natural dar uma palestra para 15 mil ou ganhar um campeonato por ano, que foi o meu caso na França, meu caso na Espanha. Eu durante 5 anos seguidos, eu ganhei 5 ligas nacionais, 3 na França e 2 na Espanha. Bom. Entendeu? E se eu não tivesse, e por isso que eu entendo hoje porque eu cheguei no Barça e fiquei 1 ano machucado. Porque Deus quis me mostrar um processo que possivelmente se eu estivesse no auge jogando, no automático do dia a dia, eu não ia entender o que ele queria comigo lá. Muito bom. Então, as nossas derrotas, as nossas adversidades, pode ter certeza, seja no dia mal ou seja no dia ruim, no dia bom, Deus sempre vai nos ensinar. Ele sempre quer mostrar alguma coisa. É por isso que... E se você não tiver a visão realmente de tudo, cara, dificilmente você vai entender o porquê hoje. Ele sempre quer te mostrar alguma coisa, é só você ficar atento. Por que eu perdi? Por que eu estou me sentindo mal? Por que tal coisa aconteceu? Aprende, tem alguma coisa... Aprende. Eu encontrei o Estevão aí indo para a Polônia. Ele estava indo para Londres. Eu bati um papo com ele e ele olhou nos meus olhos e quase chorou. Eu conheço o Estevão desde de 13 anos. Ele olhou para mim e falou assim, cara, eu não entendo agora. Eu falei, você não vai entender agora. Você vai entender em 2030. Mas peça a direção para Deus e ele vai te mostrar. Passa um jejum. Não, ele é bem crentão. Não, o menino é afiado. O Estevão vai longe. Tem como ser bola de ouro um dia. Aliás, a gente está precisando de um bola de ouro rápido no Brasil, né? Tem tempo que a gente não ganha bola de ouro. Acho que ganhamos o Vini, né? O Vini ganhou. O Vini ganhou? Não, bola de ouro não. Ganhou o melhor do mundo. Mas esse aí também não... É que agora inventaram outro. Eu acho que o último bola de ouro foi o Kaká mesmo. Foi. Vai, Wesley. Como que você se preparou para o final da sua carreira? Você tinha certeza que era hora de parar? Ou você ainda tinha dúvidas de, não, acho que dá mais um pouco? Como que é a mente também nesse momento tão criterioso? Cara, o momento de parar, eu acho que... eu parei com 35 anos, eu estava no auge assim, de experiência, tudo, só que a minha parte física, eu tive uma lesão... na reta final da minha carreira, uma lesão muito grave de cartilagem, e aí eu tinha que treinar para jogar, e aí não conseguia treinar forte para jogar. Né? Eu fiz uma experiência de 5 meses no Ceará, em 2011, 10, 11, e aí eu acabei falando na reunião com a minha família, com o meu agente, eu falei, cara, eu acho que não vale a pena aguentar, né? E viagens longas, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, é um país continente. Eu falo que o Brasil é impressionante. 27 países. Um voo daqui de São Paulo para Manaus é um voo internacional. Entendeu? E se você preparou? Cara, eu acho que a rapaziada... se eu tivesse a parte articular, que era do joelho, em dia, eu podia jogar pelo menos mais uns 3 anos. Mas, cara, eu não tenho que fazer uma vírgula do que Deus me deu.
Eu sou muito... Eu acho que Deus deu até demais daquilo que eu merecia. A gente não merece nada. Começar pelo perdão de pecados. A gente já não É merecia. misericórdia, ele deu. é. Aí quando você vê que além de perdoar pecado, ele ainda te abençoa com uma família, te abençoa com prosperidade, cara, é isso aí. Com certa visibilidade. Mas, tipo assim, nenhum atleta... me preparei. Nenhum atleta está preparado. O médico tem aí, depois dos 35... Toda a carreira é longa. O atleta que vive... Uma coisa boa, assim, que eu não era muito empolgado, assim, para ser conhecido. Eu nunca... Eu fiz a minha profissão realmente para ser vitorioso. A consequência das minhas vitórias me fez... Não tinha a vaidade do nome. De ser... Aí a Cimeia fala ainda, minha esposa, fala assim, poxa, toda vez de comemoração você não ia lá abraçar os caras. Eu falo assim, pô, eu tava arrumando a cozinha. Enquanto os caras estavam comemorando, a gente tava ganhando de 1-0, eu tava organizando com os caras lá pra gente não tomar com o gol, jogo né? mesmo. O jogo. Quem foi o jogador mais brilhante que você viu jogar? Eu vi e joguei. Ronaldinho Gaúcho. Né? Cara, não é normal, não. Não é normal. Thiago, uma coisa é você jogar na seleção. Uma coisa é viver 4 anos com o cara. No auge de tudo. Eu vi uma entrevista que eu não lembro quem falou, falasse que o Ronaldinho falava pra ele assim, foi um dos atacantes da seleção. Cara, só corre que a bola vai cair no seu pé. O cara, não, mas eu não tenho que te olhar. Ele, não, cara, corre, não precisa me olhar, não. A bola vai cair no seu pé. Aí ele falou que do nada a bola, bum, caiu. Foi o Ricardo Oliveira, né? Foi o Ricardo Oliveira? Foi. Acho que você fez esse podcast. Eu não lembro, alguém me contou. O Marcelo também tem uma entrevista assim, que o Ronaldinho fala, toca a bola em mim. Foi o Marcelo. Foi o Marcelo Stuelf. Foi o Marcelo. Ou seja, o Ronaldinho ele tinha um negócio assim, mágico, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas para as pessoas entenderem que ele driblava, fazia gol de falta. Gol de bicicleta. De bicicleta. E tocava para os outros, e fazia cruzamento que ninguém fazia. Thiago, até nos treinos, nós zagueiros não chegava nele. Medo de tomar caneta, um chapéuzinho, um drible. Cara, pra mim foi o jogador mais brilhante que eu vi jogar e tive a gratidão de poder jogar no campo e treinar todo dia com o cara. E eu vi o documentário dele, né? O cara pergunta pra ele assim, você vê quando o cara tá bem emocionalmente, né? Não tá nem aí pra nada. O cara fala assim, e como é que foi o negócio da prisão, né? Que você foi preso no Paraguai? Isso aí tá na Netflix, o cara não pode assistir. Ele fala assim, foi bom, porque tinha futebol todo dia, eu jogava. Rapaz, eu fiquei 1 hora rindo, eu falei, o cara tá preso. Não, foi bom, tinha futebolzinho, a gente batia um futebolzinho todo dia. Tudo bem que o cara jogava por prazer mesmo, né? Ninguém vai me pagar quanto pra eu jogar nesse campeonato? Fez o mexão até na prisão, não, né? Fez. Mas hoje, agora, uma pergunta pra gente encerrar. Nessa Copa do Mundo, pra você além do Brasil, é claro, porque brasileiro torce para Brasil. Esse negócio de brasileiro ficar falando, que não vai ganhar. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Bota fé no teu país, pelo menos. Como é que você vai ter fé em você, no teu trabalho, no teu negócio, se você não tem fé no país que Deus fez você nascer? Então, além do Brasil, que é favorito, e se Deus quiser vamos trazer o Hexa, quem são os 2 outros times que você acha que tem grande possibilidade? Que você acha que, cara, é forte, equipe forte? Eu acho que França, né, pelo tempo que o Deschamps está fazendo o trabalho, acho que 8, 10 anos já, né? 2 gerações. E os jogadores são muito fortes. E tem peças individuais e por o treinador estar um tempo, o time está bem sincronizado. Né? Tanto recomposição, quando você está atacando vai em bloco e quando perde a bola já está todo mundo... Volta todo mundo. Eu vi no jogo agora em Boston. A Espanha... A Espanha não é por o Yamal, mas já tem um DNA aí desde a Copa de 2010, do jogo com posse de bola, tudo, e tem jovens talentos, né? E aí, Thiago, essas 2 seleções são campeãs do mundo. E eu coloco dentro desse combo todos os campeões do mundo. A Argentina, o Uruguai, a Inglaterra, né? A Itália não tá, mas a Alemanha. Tem um peso muito grande. Seleções campeãs do mundo. Não é fácil ganhar. Né? Não é fácil ganhar a Copa do Mundo. E aí, cara, tem uma cadeia de seleções, como Colômbia, como Noruega, a própria Holanda, que mesmo, a própria Bélgica, que às vezes não vive momentos bons. Mas são países que podem dar susto. E outra, né? Essa Copa do Mundo tem um jogo a mais, tem uma eliminatória a mais. Né? E quando tem uma eliminatória a mais,
Cara, hoje em dia, o futebol ele está bem igualado a nível de competição, né? A gente tem um primeiro desafio que é contra Marrocos, que fez uma grande Copa do Mundo e fez uma grande Copa da África agora, perdendo para o Senegal naquele jogo polêmico, né? Então, o Brasil sempre chega favorito. Mas às vezes que foi campeão do mundo, chegou sem favoritismo. Talvez seja um índice legal. Não está tão favorito tudo, mas a gente acreditava, né? O Brasil sempre acredita. Quem ama e é apaixonado pelo futebol, sempre acredita que a seleção brasileira vai fazer uma grande campanha. Eu acredito que essa seleção ela vai ser forjada durante a Copa, né? Pelo pouco trabalho que o Ancelotti teve, né? Eu tive falando com alguns tetracampeões, que foi o que aconteceu com eles na Copa de 94, né? Eles se fortaleceram durante a Copa do Mundo. O Ricardo Rocha foi cortado e mesmo assim permaneceu no time. Por quê? Porque era um cara importante para motivação, para falar com a rapaziada. Liderança, a gente começou falando sobre isso, liderança. Para controlar um pouco o baixinho, né? Ele fala muito bem que ele controlava o Romário e tal. Então eu acredito, cara, que a gente tem bons jogadores experientes, jogadores que já perderam, jogadores que perderam já sentiram a dor do que é perder, jogadores jovens com raiva de ganhar, de mostrar o Igor Thiago, o Hendrick, o Ryan, o Luiz Henrique. Tem uma rapaziada boa. E nós temos um grande talento, cara, que é o Neymar. A gente tem um grande talento que é importante, muitas vezes criticou, mas é um cara talentoso e ele, se tiver clinicamente bom, fisicamente bom, vai ajudar muito a seleção. Vai estar, se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí, gente. Mais um Brunecast com pentacampeão, Edmilson. Uma aula aqui de vida. Eu quero deixar recomendado também o livro dele, Bastidores de um Vestiário. É isso aí. Tá bom? A gente vai deixar toda a informação aqui de como você pode acessar esse livro. E o Jogo da Vida, você que está acompanhando a gente esse mês já está acompanhando, que a gente está no lançamento. Talvez seja, para quem nunca leu um livro na vida, um livro fácil de ler, com frases, desenhos. Você que é jovem, que é adolescente, é obrigatório para você. Você que está começando o primeiro negócio, por favor, não fica perdido, não. Esse é um livro de instrução. Jogo da Vida, o que o futebol pode te ensinar sobre vida e negócio, tá bom? Edmilson, obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, sua família. Obrigado pela honra, pela oportunidade. E é isso aí. Você que gostou, dá o like, compartilha com o máximo de pessoas. Muita gente precisa assistir essa aula que o Edmilson deu pra gente hoje de liderança, né? Não deixa de se inscrever no canal do Brunecast, nos nossos outros canais, Casa de Destino, Thiago Brunet. É lá no meu canal, Thiago Brunet, que a gente passa o Café com Destino de segunda a sexta, e também as mensagens de domingo, para você que se interessa pela Bíblia. Não deixe de estar inscrito nos nossos canais, tá bom? Eu desejo paz, muita prosperidade e até terça-feira que vem no Brunecast. Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis, somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. O problema com Saul é que Saul queria a posição, Davi queria a presença. Senhor, eu prefiro ter sua presença. A cada um deu uma medida de fé. A cada um ele deu uma medida de fé. Vou despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. E vas a sair por essa porta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te é impossível. Crendo que nada é impossível a você. Chegou o tempo de você viver o que está escrito na palavra do Senhor. Quem vai viver milagre grita. Quem vai viver no sobrenatural salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova